Mas dando sequência, então, entendemos o que é matéria. É quase tudo aquilo que nos rodeia, né? E quais seriam alguns exemplos de propriedades, né? Ou seja, essas características que me permitem distinguir os vários tipos de matéria, né? Então, eu vou utilizar alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Então, supomos que nós temos 4 líquidos, tá? Água, etanol, etileno glicol e ácido sulfúrico, né? Então, nós temos aqui os 4 líquidos e eu não digo para vocês quem é quem. Mas eu digo para vocês, bebam, né? O que vocês iam fazer? Olhem só, etileno glicol, né, é aquela substância utilizada em refrigeração que, por exemplo, matou algumas pessoas esse ano, né, com contaminação na cerveja, né? Ou seja, ele é um álcool que é extremamente tóxico. Bom, o ácido sulfúrico é muito corrosivo, se vocês com certeza, né, bebessem o ácido sulfúrico, muito possivelmente vocês poderiam morrer também, né? Ele iria corroer toda a sua região interna, digamos assim. A água, ok. E o etanol, bom, ele poderia não matar, mas, né, vocês também teriam uma grande complicação. Então eu digo isso, né? Digam quem é quem. O que vocês iam fazer, né? Se perguntem. Vocês poderiam me dizer o seguinte: olha, prof, eu posso cheirar, né? Quando nós temos substâncias químicas assim, nós não utilizamos o nosso olfato. Por quê? Porque muitas vezes, né, elas liberam alguns vapores que são tóxicos também, tá? Mas vamos dizer o seguinte: essas 4 substâncias não liberam vapores e eu autorizo vocês, digamos assim, a cheirar, né? Vocês iam observar o quê? Que somente o álcool, somente o etanol, vocês iam, de fato, conseguir sentir algum cheiro e distinguir ele, ok? Digamos isso. E aí, nós temos ainda 3 substâncias, onde somente uma iria estar tudo ok, e as outras 2 iam, né, ocasionar a morte de vocês. Como vocês iam fazer para distinguir, tá? Então, essa forma que vocês utilizam para distinguir é o que a gente chama de propriedade, tá? Então, olha só, uma das possibilidades que eu daria para vocês, né, seria, por exemplo, medir um determinado volume, né, de cada uma dessas substâncias, vamos supor 10 ml, tá? Então, eu vou lá, meço 10 ml de cada uma, vou numa balança e peso, né? Ou seja, determino a massa dessa substância. O que eu vou obter? Em cada frasco eu vou obter uma massa diferente. Por quê? Porque a massa ela vai depender do número lá de átomos que tem essa substância. E como elas são substâncias distintas, né? Apesar de eu ter o mesmo volume, a massa ela vai ser diferente, tá? Então, quando nós temos essa relação de massa, né, com o volume de uma substância, eu chamo essa propriedade física de densidade. Então, a densidade, ela é uma propriedade da matéria que me permite, então, distinguir as substâncias. Então, cada uma dessas 4 substâncias tem uma densidade específica dela a uma determinada temperatura. Qual seria a outra possibilidade? Bom, outra possibilidade seria eu tentar, vamos supor, elevar a temperatura dessas substâncias. O que eu ia observar? Por exemplo, né? Bom, eu começo a aquecer, vamos dizer, as 4 substâncias, tá? Eu ia observar, por exemplo, que o álcool ele ia evaporar muito rapidamente, né? Em segundo lugar, eu ia observar que a água iria evaporar a 100 graus Celsius, né? Se eu estivesse no nível do mar. E aí, depois, eu iria observar, né, a ebulição, digamos assim, né, ou a passagem do estado líquido para o vapor das outras 2 substâncias, né? Cada uma dessas 4 substâncias possui uma temperatura específica de mudança de fase, né? Onde eu passo do estado líquido para o estado vapor. Da mesma forma, né, do estado sólido para o estado líquido. Então, as temperaturas que nós chamamos, né,
tanto a temperatura de ebulição quanto a temperatura de fusão são outros dois exemplos de propriedades da matéria. Elas me permitem distinguir essas 4 substâncias, né? E aí, eu teria esse resultado aqui, tá? Eu iria observar, por exemplo, né, que o etileno glicol tem uma densidade, aqui, ó, esse símbolo é o símbolo Rho, né, é uma letra grega, que geralmente a gente utiliza para densidade, que o etileno glicol, aquele álcool que é tóxico, ele tem uma densidade de 1,11 gramas por ml. Então, a cada ml que eu tenho dessa substância, eu vou lá na balança e vai dar uma massa de 1,11. A água daria uma massinha de 1 para esse mesmo ml. O ácido sulfúrico, vejam que ele é muito mais pesado, né? Então, a densidade do ácido sulfúrico é 1,83 para cada ml, né? E aí, o etanol é 0,79. Então, o etanol é muito mais leve, a gente diz assim, do que os demais, tá? Para o caso específico aqui, não sei se vocês observam, do etileno glicol para a água, a variação da densidade é muito pequena, né? Então, se eu fosse escolher uma propriedade física para separar essas duas substâncias, né, para distinguir quem é quem, seria uma boa eu não utilizar a densidade, porque os valores são muito próximos. Então, qualquer erro da balança ou na minha medida de volume, né, eu poderia não saber mais quem é quem. Agora, para as outras substâncias, é bastante nítida a diferença. Então, eu poderia, sim, utilizar a densidade da substância para distinguir quem é quem. Agora, observem os pontos aqui de ebulição dessas substâncias. Eles são muito diferentes, né? Então, quem que evaporaria primeiro? Primeiro, lá o etanol, ó, 78 graus Celsius. E, em segundo lugar, a água. Então, posteriormente, eu ia observar a água sendo evaporada a 100 graus Celsius. Depois, o etileno glicol a 198. E, por último, eu ia ter o ácido sulfúrico a 337, né? Então, essas temperaturas de fusão e ebulição também permitem com que eu, né, pudesse distinguir cada uma, ok?